Meus lábios estão meio adormecidos, porque eu estou falando aqui dessa belíssima cidade de Bariloche. A temperatura aqui deve estar agora na casa dos 0 graus, talvez. Então, estou com o lábio completamente adormecido, tá até ruim de falar. Mas faz uns dias que eu cheguei aqui, e aí eu achei que é uma boa oportunidade assim, para falar sobre trabalho remoto, sobre hábitos, sobre manter rotina, sobre constância, juntar isso tudo. Então, o vídeo hoje vai ter mais ou menos essa temática, uma paisagem diferente, e eu espero que seja útil para vocês, assim como é para mim. Cara, meu lábio tá muito preso, tá? Tá realmente difícil de falar, mas eu vou tentar. Então eu quero começar falando um pouco sobre a minha experiência em trabalho remoto. Comecei a trabalhar assim em 2015, quando nem era hype ainda. Então faz mais ou menos uns 10 anos que eu tô trabalhando assim de forma quase contínua. Então, primeiro eu trabalhei entre 2015 e 2017 desse jeito. Daí eu voltei a trabalhar presencial por uns 2, 3 anos. E aí em 2020, muito por conta da pandemia, voltei a trabalhar remoto novamente e cá estou até hoje. E é engraçado que essa minha primeira experiência em 2015 foi bastante diferente da que eu tenho hoje. Naquele momento eu não tinha hábitos e uma rotina muito bem estabelecida, assim. Então, às vezes eu acordava ali por volta, sei lá, das 10 horas da manhã, já ligava o computador, começava a trabalhar, parava para fazer o almoço, era tudo meio bagunçado, assim. E eu lembro que eu terminava o dia, às vezes, 10, 11 horas da noite, porque eu não me organizava muito bem das coisas que eu tinha que fazer. E aquilo ali não estava fazendo muito bem para mim. Até o fato de eu não ter muito contato com outras pessoas ali no dia a dia, de uma forma física, digamos assim, também acabava me atrapalhando, que é algo que muita gente sente falta quando está trabalhando remoto. E apesar de eu gostar, né, de toda aquela liberdade ali que eu tinha de não ter um lugar fixo para trabalhar e principalmente de não pegar trânsito para chegar até um escritório e ligar o computador, aquilo ali não fez bem para mim. Então foi um dos motivos de eu ter começado a voltar a trabalhar presencial ali em 2017. Só que essa nova fase de trabalhar remoto a partir de 2020 já foi bastante diferente, mesmo com a pandemia. Eu estabeleci hábitos, então eu comecei a colocar algumas coisas assim meio inegociáveis ali para mim no dia a dia, o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, as atividades que eu vou fazer ao longo do dia. Já tento deixar a minha vida mais ou menos organizada e isso faz toda a diferença na experiência de trabalho remoto que eu tenho hoje, que, como eu disse, é bastante diferente da que eu tinha anteriormente. Então já faz pelo menos uns 5 anos que eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. E os impactos na minha vida assim foram extremamente positivos em todas as áreas. Porque o fato de eu ter uma rotina consolidada ali no dia a dia faz com que eu tenha o menor gasto energético para pensar no que eu tenho que fazer. Isso é algo bastante relevante, porque, por exemplo, quando eu já tenho uma dieta mais ou menos fixa que eu sigo ali no dia a dia, eu não gasto muito tempo da minha vida pensando no que eu vou comer, pelo menos uns dias da semana. Final de semana eu costumo deixar mais livre. Isso faz com que esse não gasto energético de pensar no que eu vou comer possa ser utilizado para outras coisas. O mesmo vale para questões de treino, por exemplo. Eu costumo fazer cardio logo pela manhã, ainda de jejum e tal, e treino musculação na hora do almoço, porque esse cardio pela manhã me ajuda a começar o dia com bastante energia. Isso naturalmente impacta na produtividade no dia a dia do trabalho, assim como treinar musculação na hora do almoço também faz com que eu tenha uma espécie de uma quebra no meu dia. Então, às vezes eu estou um dia ali meio cansativo, resolvendo um monte de problema, e essa pausa, e eu consigo usar essa energia para treinar, caso levantar peso, faz com que o restante do meu dia também ganhe produtividade. O lance é que faz uns dias que eu cheguei aqui em Bariloche
Então estou trabalhando remoto daqui e tal. E eu tento manter a minha rotina o mais parecida possível com a rotina que eu tenho em São Paulo. Então, eu sigo fazendo meu cardio pela manhã. Então é isso exatamente o que eu estou fazendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Acordei cedo, vim fazer meu cardio, a temperatura está baixíssima. Talvez o que eu quisesse mesmo nesse momento era estar no quentinho. Mas além da paisagem, claro, que eu estou aproveitando aqui, a questão é o hábito mesmo. Esse hábito me faz bem, independente de onde eu esteja. Porque acho que no fim constância é sobre isso. É você fazer o que você precisa fazer e não exatamente o que você quer fazer. Então muitas vezes a gente se compromete a iniciar alguma atividade nova, começar uma nova dieta, estudar alguma coisa nova, começar a fazer atividades físicas. Daí a gente está super motivado, a gente tem aquele pico de animação ali nos primeiros dias e tudo mais. Só que essa motivação logo passa. A gente não precisa de motivação para fazer as coisas. A gente precisa transformar essas atividades que a gente considera importantes nas nossas vidas em hábito. E para transformar esse hábito, a gente precisa fazer com que elas sejam o mais natural possível para a gente. E claro que a gente sabe que ter bons resultados é algo extremamente relativo, que também sofre impactos de milhares de variáveis que a gente não controla, mas uma das poucas variáveis que a gente consegue controlar na nossa vida é justamente o que a gente escolhe fazer e principalmente as reações que a gente tem com essas coisas que a gente não controla. E aí é mais um motivo que eu acho que manter constância nas coisas que a gente considera relevante faz com que a probabilidade estatística de que a gente consiga bons resultados aumente, embora a gente, obviamente, não consiga controlar tudo. Então, dito isso, independente do lugar que eu esteja trabalhando, eu tento manter essa minha rotina e essa minha constância o mais próxima possível da que eu estou acostumado. Então, por exemplo, eu já estou aqui há alguns dias, como eu disse, e eu levantei todos os dias para fazer esse cardio, porque era importante para mim. Também fui treinar no horário mais ou menos que eu estou acostumado. Estou tentando manter também uma dieta, é claro que não dá para ser exatamente igual, mas parecida com a que eu estou acostumado. Eu sempre levo whey, eu sempre levo creatina, eu sempre levo as coisas ali, base da minha dieta para os lugares que eu vou. Isso facilita justamente manter essa dieta pelo menos próxima dessa que eu estou habituado a seguir. E tudo isso faz com que minha produtividade no trabalho não seja impactada nesses períodos que eu estou trabalhando de outras cidades. Inclusive, muitas vezes acontece até o contrário. Como você naturalmente tem um ânimo quando você viaja, quando você conhece lugares novos, muitas vezes a minha produtividade até aumenta ao invés de diminuir. Porque essa é uma parada importante. Por mais que o trabalho seja remoto, eu estou viajando, eu estou conhecendo um lugar novo, não significa que eu esteja de férias. Eu preciso manter uma rotina no trabalho que garanta a minha produtividade, afinal é para isso que eu recebo. Eu muitas vezes percebo ali pessoas que defendem movimentos contrários ao trabalho remoto, falando justamente dessa questão de produtividade maior no escritório, entre outras coisas. E aí eu sempre acho que, isso não faz muito sentido, porque quem faz com que a produtividade seja maior ou não é a pessoa. E é claro que a pessoa muitas vezes prefere trabalhar no escritório, ela acha que a produtividade dela vai ser maior ali e tá tudo bem. Mas tem muita gente que, assim como eu, consegue manter consistentemente um nível de produtividade alto trabalhando remoto. E isso porque eu tinha muito mais dificuldade de conseguir criar uma rotina saudável trabalhando do escritório do que trabalhando remoto. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu morava na periferia de São Paulo e eu tinha que me deslocar até o centro para ligar o computador e começar a trabalhar. E muitas vezes eu gastava 3 horas
para chegar no escritório e mais 3 horas para voltar para casa. Ou seja, eu perdia 6 horas do meu dia em deslocamento pela cidade. E esse tempo poderia estar sendo empregado em milhares de outras atividades. Eu poderia estar estudando alguma coisa nova, aprendendo um novo idioma, começando um novo hobby ou simplesmente descansando. Mas ao invés disso, eu estava gastando 6 horas do meu dia me deslocando pela cidade. Mas apesar de todas as vantagens que já são muito bem divulgadas sobre trabalho remoto, que eu acho que todo mundo concorda, a questão é que trabalhar nesse modelo exige 2 coisas principais: responsabilidade e disciplina. E aí é curioso que eu nem estou falando isso exatamente por conta da produtividade no trabalho, por conta de entrega. Isso também impacta nisso, obviamente, mas eu também falo isso por questões relacionadas à saúde mental mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, a minha primeira experiência trabalhando remoto foi muito diferente da atual. Eu tinha bastante responsabilidade, eu acho que eu sempre tive isso com todas as empresas que eu trabalhei, mas a questão era a disciplina mesmo, a minha organização, porque como eu não tinha uma organização muito grande ali no meu dia a dia, isso impactava drasticamente na minha rotina. Então eu acabava fazendo jornadas muito longas, muitas vezes sem pausas, eu comia totalmente fora do horário, muitas vezes comia muito mal. Então todas essas coisas acabavam impactando tanto na minha saúde física como na minha saúde mental. E além disso, também pelo fato de eu não organizar muito e passar muitas horas em frente ao computador, eu comecei muitas vezes a sentir falta desse contato com o mundo externo, que aí é como muitas pessoas reclamam, né? Muitas pessoas sentem falta disso trabalhando remoto. E eu notei que uma das razões de eu sentir essa necessidade era justamente por conta da minha falta de organização, porque me tirava tempo para eu fazer outras coisas da minha vida além de trabalhar. Hoje, com uma rotina muito mais organizada, eu consigo separar muito bem as minhas atividades, então eu consigo manter um foco muito grande ali no meu dia a dia durante o trabalho, só que também me sobra muito tempo para focar em outras coisas, como estudar, como passar tempo com meus amigos, passar tempo com a minha família, passar tempo com meus gatos, para descansar. E justamente por isso acredito que eu tenho uma relação muito melhor com o trabalho remoto do que eu tinha antes. A questão é que quando eu voltei a trabalhar presencial novamente, naturalmente você se força a ter uma rotina mais bem estabelecida, porque não tem como muito fugir disso. Você vai ter que sair de casa na hora certa para não pegar trânsito, entre outras coisas. Então, naturalmente, você vai ter uma rotina, nem que seja forçado. Então, você acaba tendo, muitas vezes, uma disciplina melhor no trabalho alocado justamente por conta disso. E observe que o problema nunca foi a modalidade do trabalho em si. Trabalho remoto nunca foi o problema. A questão era justamente a forma com que eu organizava a minha vida. E apesar de eu gostar muito de viajar, conhecer lugares novos e tudo mais, vocês devem ter notado no decorrer desse vídeo que eu sou bem apegado com rotina. Então eu teria muita dificuldade assim para seguir uma vida completamente nômade, embora eu já tenha pensado muito sobre isso. Mas a questão é que trabalhar remoto me dá essa flexibilidade. Então ela permite essa possibilidade de você ter o melhor dos 2 mundos. Então, ao mesmo tempo que você consegue ter uma rotina ali no dia a dia e tudo mais, inclusive justamente pelo fato de você trabalhar de casa, você acaba conseguindo encontrar uma rotina que funciona melhor para você, ao mesmo tempo em que você tem também essa possibilidade de, eventualmente, conhecer lugares novos e ter essas experiências diferentes. Então, algumas vezes no ano, principalmente quando tem algum feriado prolongado, eu tento aproveitar para passar a semana trabalhando na cidade que eu quero visitar. E aí eu aproveito o final de semana e o feriado para conhecer melhor o lugar ali que eu estou visitando.
Daí eu tomo alguns cuidados básicos, assim, de procurar um Airbnb que tenha uma boa infraestrutura. Geralmente eu dou preferência para Airbnb justamente porque permite que eu guarde coisas na geladeira, que eu consiga cozinhar em casa, justamente para manter essa rotina mais parecida com a minha. Como eu disse no decorrer do vídeo, vale sempre dar uma olhada também na qualidade do Wi-Fi, ver se a cidade como um todo também te oferece uma boa estrutura ali de internet, tudo que você precisa para trabalhar. Então são algumas coisas básicas assim, mas no geral eu acho que é isso. Então, apesar de eu gostar muito de rotina, sair da rotina também é legal. Só que, como eu disse no decorrer do vídeo, eu tento realmente manter essa constância e esses hábitos que eu já tenho no meu dia a dia em qualquer lugar que eu esteja. Porque quando você está fora do seu contexto e dos lugares que você está habituado, normalmente você tem menos controle sobre as variáveis que impactam você. Então, ter essa constância, essas rotinas acabam te ajudando a ter um controle maior sobre essas variáveis. Nisso você acaba encontrando um bom equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, porque no fim eu acho que é isso que está todo mundo buscando.